Carl Jung uma vez disse algo que vai direto ao coração de milhões de mulheres bondosas. A máscara que usamos para os outros pode se tornar uma prisão, onde perdemos nossa própria alma. Se você é uma dessas mulheres que depois dos 50 se sente mais sozinha do que nunca, mesmo rodeada de pessoas, este vídeo vai mudar sua perspectiva sobre tudo. Você que sempre foi a amiga disponível, a que resolve os problemas de todo mundo, a que nunca diz não quando alguém precisa, mas que no fundo se sente completamente incompreendida e exausta. Se você está assistindo isso agora e sente que sua bondade virou um fardo, deixe nos comentários de onde você está me assistindo. Do seu quarto, da cozinha, do trabalho, e uma palavra que define como você se sente neste momento. Quero entender onde estão as almas bondosas que precisam ouvir isso. Existe uma dor muito específica que mulheres bondosas carregam depois dos 50. Uma dor que a sociedade não reconhece, porque para o mundo você parece ter tudo sob controle. Você é aquela pessoa que todos procuram quando precisam de um ombro amigo, do conselho, de ajuda prática. Mas quando você precisa de alguém, simplesmente não há ninguém disponível. Não é coincidência. E explicou exatamente por que isso acontece através de conceitos que vão iluminar sua vida de uma forma que você nunca imaginou. A verdade é que sua bondade, essa característica linda que define quem você é, pode ter se transformado numa persona, numa máscara que você usa automaticamente sem nem perceber. E quando vivemos demais através de uma persona, perdemos o contato com nossa essência verdadeira. Você pode estar sendo bondosa não por escolha consciente, mas por um padrão automático que aprendeu a usar para ser aceita, para se sentir importante, para evitar conflitos ou rejeição. Pense comigo. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes cancelou seus próprios planos para ajudar alguém que nem sequer te agradeceu depois? Quantas vezes ficou ouvindo os problemas de outras pessoas quando você mesma estava passando por dificuldades? Quantas vezes se sentiu usada, mas continuou disponível porque não sabia como ser diferente? E dizia que depois dos 50 começamos o que ele chamava de segunda metade da vida, um período onde somos chamados a nos voltarmos para dentro, a questionar quem realmente somos por trás de todos os papéis que desempenhamos. E para mulheres bondosas, essa pode ser uma jornada especialmente intensa, porque vocês passaram décadas priorizando as necessidades dos outros em detrimento das próprias. Vou te contar algo que talvez ninguém tenha te dito antes. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você não nasceu para ser a terapeuta gratuita de todo mundo. Você não é responsável pela felicidade de outras pessoas. E principalmente, você não precisa provar seu valor através da sua disponibilidade constante para os outros. A solidão que você sente não é porque você é inadequada ou difícil de amar. A solidão que você sente é porque você tem atraído pessoas que se conectam com sua função, com o que você faz por elas, não com quem você realmente é. E isso acontece porque quando vivemos demais através da persona da bondade, as pessoas se relacionam com essa máscara, não com nossa verdadeira essência. E descobriu algo fascinante sobre pessoas muito empáticas. Elas tendem a atrair o que ele chamava de projeções inconscientes. As pessoas projetam nelas a figura do Salvador, da mãe, da cuidadora, e começam a se relacionar com essa projeção ao invés da pessoa real. Por isso você se sente invisível mesmo sendo constantemente procurada. As pessoas não estão vendo a função que você desempenha na vida delas. E tem mais. Existe um fenômeno psicológico que chamava de ferida do curador. Pessoas que têm uma tendência natural para cuidar dos outros frequentemente carregam feridas emocionais profundas não resolvidas. A compulsão de ajudar pode ser uma forma inconsciente
de tentar curar a própria dor através da cura dos outros. Mas isso nunca funciona completamente. E o resultado é um ciclo onde você dá e dá, mas nunca se sente verdadeiramente nutrida em retorno. Agora, antes que você pense que estou dizendo que ser bondosa é ruim, deixe-me ser muito clara. A bondade é uma das qualidades mais preciosas que existem. O problema não é a bondade em si, mas quando ela se torna compulsiva, automática, quando perdemos a capacidade de escolher conscientemente quando e como ser bondosas. Quando a bondade vira uma prisão, ao invés de ser uma expressão livre do nosso coração. Você que está assistindo isso agora, provavelmente reconhece esses padrões na sua própria vida. Talvez você tenha percebido que sempre atrai o mesmo tipo de pessoas. Aquelas que estão em crise, que precisam de ajuda constante, que drenam sua energia, mas raramente oferecem algo substancial em troca. Não é azar, não é coincidência. É um padrão psicológico que pode ser compreendido e transformado. Jung dizia que a individuação, que é o processo de se tornar quem realmente somos, é o trabalho mais importante da segunda metade da vida. E para você, mulher bondosa, que se sente sozinha, a individuação significa aprender a distinguir entre bondade consciente e bondade compulsiva. Significa aprender a dizer não sem culpa. Significa desenvolver relacionamentos baseados em reciprocidade real, não em necessidade. A solidão que você sente é, em parte, um convite do seu inconsciente para você se reconectar consigo mesma. Carl Jung tinha um conceito maravilhoso sobre isso. Ele diferenciava solidão de solitude. Solidão é a dor de estar desconectada dos outros, mas solitude é a paz de estar conectada consigo mesma. E muitas vezes, para chegarmos à verdadeira solitude, precisamos passar por um período de solidão consciente. Imagine como seria se você pudesse transformar esse tempo sozinha em algo sagrado, em algo que te nutre, ao invés de te drenar. Imagine se você pudesse desenvolver uma relação tão rica e profunda consigo mesma, que a companhia dos outros se tornasse um bônus, não uma necessidade desesperada. Imagine se você pudesse atrair pessoas que te valorizam pelo que você é, não pelo que você faz por elas. Isso não é um sonho impossível, é um processo real, baseado em princípios psicológicos profundos que Jung desenvolveu ao longo de décadas estudando a psique humana. E eu vou te mostrar exatamente como fazer essa transformação, passo a passo, de uma forma prática e aplicável à sua vida cotidiana. Primeiro, você precisa entender que a persona da bondade se desenvolveu por um motivo. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você aprendeu que ser bondosa era a forma mais segura de receber amor e aprovação. Talvez na sua infância, talvez num relacionamento, talvez numa situação onde você descobriu que quando era útil, as pessoas ficavam ao seu lado. E isso funcionou por um tempo, mas agora está te custando muito caro. A beleza do trabalho junguiano é que ele não te pede para rejeitar ou julgar essas partes de você. Ele te convida a compreendê-las, a honrá-las pelo que elas tentaram fazer por você. Então a fazer escolhas mais conscientes sobre como expressar sua bondade. Você não vai deixar de ser uma pessoa bondosa. Você vai se tornar uma pessoa bondosa por escolha, não por compulsão. E quando isso acontece, algo mágico se transforma nos seus relacionamentos. As pessoas que estavam na sua vida apenas para se beneficiar da sua bondade começam naturalmente a se afastar. Elas sentem que algo mudou, que você não está mais disponível da mesma forma automática de antes. E isso pode ser assustador no início, porque pode parecer que você está perdendo pessoas. Mas na verdade, você está fazendo espaço para relacionamentos verdadeiros entrarem na sua vida. E observou
que quando começamos a viver de forma mais autêntica, inicialmente podemos nos sentir mais sozinhos, mas é uma solidão diferente. É uma solidão que não dói da mesma forma, porque não vem da rejeição ou da sensação de ser usada. É uma solidão que carrega em si mesma as sementes de conexões muito mais profundas e satisfatórias. A pessoa que você se tornou ao longo dos anos foi construída através de camadas e camadas de experiências, expectativas e adaptações. E uma dessas camadas mais profundas é o que Jung chamava de persona da bondade. Vamos entender como essa máscara se formou e por que ela pode estar te impedindo de ter os relacionamentos que você realmente merece. Jung descobriu que todas nós desenvolvemos personas, que são as faces que mostramos ao mundo. A persona não é necessariamente falsa, ela é uma parte legítima da personalidade. Mas o problema surge quando ela se torna rígida, quando perdemos a flexibilidade de escolher quando usá-la. Para mulheres bondosas, essa persona muitas vezes se cristaliza de uma forma que as torna prisioneiras da própria generosidade. Pense na sua história, quando você era pequena. O que acontecia quando você era gentil, prestativa, quando cuidava dos outros? Provavelmente você recebia elogios, aprovação, talvez até preferência em relação a irmãos ou colegas. Aos poucos, seu cérebro foi fazendo uma conexão. Bondade igual amor, bondade igual aceitação, bondade igual a segurança. E isso não está errado, exceto quando se torna a única forma que você conhece de se relacionar com o mundo. A persona da bondade tem algumas características muito específicas que você vai reconhecer imediatamente. Primeiro, ela é automática. Você não para pensar se quer ajudar. Você simplesmente ajuda. Alguém te pede um favor e você diz sim, antes mesmo de processar se tem tempo, energia ou vontade. Segundo, ela é incondicional. Mesmo com pessoas que não merecem, mesmo com pessoas que te tratam mal, mesmo quando você está esgotada. Terceiro, ela é ansiosa. Existe uma urgência por trás da sua bondade, uma necessidade de resolver, de ajudar, de consertar. Mas aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você vive através dessa persona automática, mais você atrai pessoas que vão explorá-la. Jung explicava isso através do conceito de projeção. As pessoas inconscientemente projetam em você a figura arquetípica da grande mãe, da salvadora, da pessoa que vai resolver os problemas delas. E você, sem perceber, aceita essa projeção e começa a viver como se fosse realmente sua responsabilidade. Carregar o mundo nas costas. Isso explica por que você sempre atrai o mesmo tipo de pessoas. Não é coincidência que sua vida esteja cheia de amigos em crise, de colegas que sempre precisam de ajuda, de familiares que contam com você para tudo. Você emite uma energia que diz: eu estou aqui para cuidar de você. E as pessoas que estão procurando por alguém para cuidar delas são naturalmente atraídas por essa energia. O problema é que quando você vive demais nessa função, você para de existir como pessoa. Você se torna um papel, uma função, um serviço, e as pessoas se relacionam com essa função, não com você. Por isso você pode estar cercada de pessoas e ainda assim se sentir profundamente sozinha e incompreendida, porque ninguém está estão vendo apenas o que você pode fazer por elas. Jung observou algo fascinante sobre esse padrão. Ele chamava do inflação da persona. Quando uma pessoa se identifica demais com uma função específica, ela pode começar a se sentir indispensável, especial, até mesmo superior, de uma forma inconsciente. Só eu consigo ajudar. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eles precisam de mim. Essa inflação pode dar uma sensação temporária de importância e propósito, mas também cria uma prisão dourada, onde você se torna escrava da própria bondade
E aqui entra um conceito gungiano ainda mais profundo: a ferida do curador. Jung percebeu que pessoas que têm uma compulsão de ajudar os outros frequentemente carregam feridas emocionais profundas que não foram completamente curadas. A necessidade de curar os outros pode ser uma tentativa inconsciente de curar a própria dor através da cura alheia. Isso não significa que sua bondade não é genuína ou que você não se importa realmente com as pessoas. Significa que existe uma camada mais profunda na sua motivação que pode estar vindo de um lugar de dor, não. Talvez você tenha crescido numa família onde precisava cuidar dos outros para se sentir amada. Talvez você tenha vivido situações onde se sentiu abandonada ou rejeitada, e a bondade se tornou sua forma de garantir que isso não acontecesse novamente. A ferida do curador explica por que você se sente tão drenada depois de ajudar os outros, quando você está tentando curar sua própria ferida através da cura dos outros. Você está constantemente dando a partir de um lugar de necessidade, não de abundância. E isso é energeticamente insustentável. Você está tentando encher um balde furado, dando e dando, mas nunca conseguindo se sentir verdadeiramente nutrida. Jung dizia que a cura real acontece quando reconhecemos nossas feridas e assumimos a responsabilidade de curá-las diretamente, ao invés de tentar curá-las indiretamente através dos outros. Isso não significa que você vai parar de ajudar as pessoas. Significa que você vai ajudar a partir de um lugar de wholeness, completude, ao invés de ajudar a partir de um lugar de necessidade emocional. Mas como você reconhece quando está operando a partir da ferida do curador? Existem alguns sinais muito claros. Primeiro, você sente uma urgência quase compulsiva de resolver os problemas dos outros. Não consegue simplesmente ouvir e ter compaixão. Precisa agir. Precisa consertar. Segundo, você se sente pessoalmente responsável pelo bem-estar emocional das pessoas ao seu redor. Se alguém está triste, você sente que é sua culpa ou sua responsabilidade fazer essa pessoa se sentir melhor. Você tem dificuldade de estabelecer limites porque sente que está sendo egoísta ou má quando diz não. Tem mais. Você provavelmente tem uma tolerância muito alta para comportamentos inadequados dos outros. Você aceita desrespeito, descaso, ingratidão, sempre encontrando uma justificativa. Ela está passando por um momento difícil. Ele não sabe como expressar gratidão. Eu preciso ter paciência. Essa tolerância excessiva não é bondade, é um sintoma da ferida do curador. Você está tão acostumada a priorizar as necessidades emocionais dos outros que perdeu o contato com suas próprias necessidades. Jung tinha uma frase: Poderosa Sabra. Isso, tudo o que te irrita nos outros pode te levar a uma compreensão de si mesmo. As pessoas que te irritam, que te drenam, que te fazem sentir usada, elas estão te mostrando algo sobre padrões inconscientes que você precisa reconhecer. Elas não são o problema, elas são o sintoma de um padrão que você precisa transformar. E aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Você está co-criando essas dinâmicas. Não estou dizendo que é sua culpa. Estou dizendo que você tem mais poder do que imagina para mudá-las. Quando você transforma a relação que tem consigo mesma, automaticamente transforma a relação que tem com os outros. A boa notícia é que depois dos 50, você tem uma vantagem incrível. Jung observou que a meia-idade é naturalmente um período de introversão, um momento onde somos biologicamente programados para nos voltarmos para dentro e questionarmos quem realmente somos. Seu cérebro está literalmente mudando de uma forma que favorece a introspecção e a sabedoria ao invés da ação impulsiva. Isso significa que você está no momento perfeito da vida,
para fazer essa transformação. Você tem experiência suficiente para reconhecer padrões, maturidade emocional para lidar com verdades difíceis e ainda tem energia e tempo para criar mudanças significativas na sua vida. A solidão que você está sentindo não é uma punição, é um convite para uma jornada de autoconhecimento que pode transformar completamente sua experiência de vida. Mas para fazer essa jornada, você precisa estar disposta a questionar algumas crenças muito profundas sobre quem você é e qual é seu papel no mundo. Você precisa estar disposta a decepcionar algumas pessoas, a deixar alguns relacionamentos se transformarem ou até mesmo terminarem. Você precisa estar disposta a descobrir quem você é quando não está sendo útil para ninguém. E eu sei que isso pode parecer assustador. Afinal, se você não é a pessoa bondosa que resolve os problemas de todo mundo, quem você é? Se você não está disponível para ajudar, as pessoas ainda vão querer estar perto de você. Se você estabelecer limites, você ainda vai ser amada? Essas são perguntas legítimas e naturais. E vamos explorar. Los profundamente em a resposta para essas perguntas está no coração do trabalho de Jung sobre individuação. Ele descobriu que quando paramos de tentar ser quem achamos que deveríamos ser e começamos a nos tornar quem realmente somos, algo extraordinário acontece. As pessoas certas são naturalmente atraídas para nossa vida e as pessoas erradas naturalmente se afastam. Mas esse processo requer coragem e, principalmente, requer que você aprenda a diferença entre estar sozinha por carência e estar sozinha por escolha. Jung fazia uma distinção crucial entre dois estados que parecem similares, mas são energeticamente opostos: solidão e solitude. A solidão é um estado de carência, de falta, onde você se sente desconectada, rejeitada, incompreendida. É dolorosa porque vem de um lugar de vazio, mas a solitude é um estado de plenitude, onde você escolhe conscientemente estar consigo, mesmo porque reconhece o valor e a riqueza da própria companhia. É nutritiva porque vem de um lugar de abundância interna. A maioria das mulheres bondosas que conheço nunca experimentaram verdadeira solitude. Elas conhecem apenas dois estados: estar ocupadas cuidando dos outros, ou estar sozinhas, se sentindo culpadas, ansiosas ou vazias. Mas existe um terceiro estado, um estado de graça, onde você pode estar sozinha e se sentir completamente nutrida, conectada consigo mesma, em paz com seu próprio ritmo e suas próprias necessidades. Para chegar a esse estado de solitude sagrada, você precisa primeiro curar a ferida do curador. E isso começa com uma prática que Jung considerava fundamental: o diálogo com o inconsciente. Toda noite, antes de dormir, ou toda manhã, antes de começar o dia, você vai reservar 15 minutos para fazer uma pergunta muito específica para si mesma: o que eu realmente preciso hoje? Não o que os outros precisam de você, não o que você deveria fazer, mas o que você realmente precisa. No início, pode ser difícil até mesmo formular uma resposta. Você pode ter perdido tanto o contato com suas próprias necessidades que nem consegue identificá-las. Mas seja paciente. Jung dizia que o inconsciente sempre tem respostas, mas ele fala numa linguagem diferente da mente consciente. As respostas podem vir através de sensações corporais, de imagens, de intuições, de sonhos, de sincronicidades. Talvez você descubra que precisa de mais tempo na natureza. Talvez você descubra que precisa de silêncio, de não falar com ninguém por algumas horas. Talvez você descubra que precisa de movimento, de dança, de arte, de música. Talvez você descubra que precisa de conversas profundas, não das conversas superficiais sobre os problemas dos outros, mas conversas sobre suas próprias reflexões,
seus próprios questionamentos, suas próprias descobertas. E aqui está o ponto crucial. Quando você descobrir do que precisa, você vai honrar essa necessidade como se fosse a coisa mais importante do mundo. Paul Jung observou que quando negamos nossas próprias necessidades autênticas, nós automaticamente nos tornamos ressentidos, manipulativos e energeticamente tóxicos, mesmo quando estamos tentando ajudar os outros. Pause aqui e me conte, nos comentários, qual foi o momento que mais te tocou até agora? Que ferida sua foi reconhecida? Sua coragem de compartilhar pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma experiência. A transformação da solidão em solitude acontece quando você desenvolve o que Jung chamava de função transcendente, que é a capacidade de manter uma conversa rica e profunda consigo mesma. A maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque quando ficam sozinhas, a única voz que escutam é a voz do crítico interno, aquela voz que fica apontando tudo o que está errado, tudo o que deveria ser diferente, tudo o que falta. Mas existe uma outra voz, uma voz mais sábia e compassiva que Jung chamava de self, o centro mais profundo da personalidade. Essa voz não critica, ela compreende, ela não julga, ela aceita, ela não cobra, ela orienta. Para acessar essa voz, você precisa aprender a meditar, não no sentido tradicional de esvaziar a mente, mas no sentido guianiano de criar um espaço interno de escuta profunda. Toda manhã, durante 20 minutos, você vai sentar em silêncio e fazer 3 perguntas para si mesma. Como estou me sentindo realmente neste momento? Do que minha alma está precisando hoje? Como posso honrar essa necessidade de uma forma prática? E então você vai simplesmente escutar, sem pressa, sem agenda, sem julgamento. As respostas não vão vir de forma linear ou lógica. Podem vir através de uma sensação de paz ou inquietação, através de uma imagem que surge na sua mente, através de uma memória, através de uma intuição sobre algo que você precisa fazer ou parar de fazer. O importante é que você desenvolveu um canal de comunicação direta com sua sabedoria interna. Quando isso acontece, algo mágico se transforma na sua relação com a solidão. Ao invés de ser um tempo vazio que você precisa preencher desesperadamente com atividades ou pessoas, o tempo sozinha se torna um tempo sagrado de reconexão, de restauração, de criatividade. Você começa a proteger esse tempo como se fosse o mais precioso tesouro da sua vida, porque Jung observou que pessoas que desenvolvem uma relação rica consigo mesmas naturalmente se tornam mais interessantes para os outros. Não porque estão tentando impressionar ou agradar, mas porque estão vivendo a partir de um lugar de autenticidade e plenitude. Elas têm algo genuíno para oferecer, porque não estão oferecendo a partir de um lugar de necessidade. Mas para chegar a esse ponto, você precisa passar por aquilo que Jung chamava de a noite escura da alma, um período onde você pode se sentir mais sozinha do que nunca, porque está deixando para trás os relacionamentos baseados em codependência e ainda não atraiu os relacionamentos baseados em reciprocidade verdadeira. Esse período pode durar semanas, meses ou até mesmo anos, dependendo de quão profundos são os padrões que você precisa transformar. E pode ser tentador desistir, voltar aos velhos padrões, aceitar relacionamentos superficiais só para não se sentir sozinha. Mas Jung dizia que quem tem coragem de atravessar essa noite escura emerge do outro lado com uma qualidade de relacionamentos que a maioria das pessoas nunca experimenta. Durante esse período de transição, você pode criar rituais que transformem a solidão em solitude sagrada. Toda sexta-feira à noite, por exemplo, ao invés de se sentir triste por não ter planos sociais,
Você pode criar um ritual de autocuidado profundo. Prepara um banho especial. Acenda velas. Coloque uma música que toca sua alma. E passe uma hora inteira simplesmente honrando sua própria companhia. Ou toda manhã de domingo, ao invés de se sentir ansiosa pelo vazio do dia, você pode criar um ritual de conexão com a natureza. Vai para um parque, senta debaixo de uma árvore e passa uma hora observando o movimento das folhas, escutando os pássaros, sentindo o vento na pele. Não está fazendo nada produtivo, não está resolvendo o problema de ninguém. Está simplesmente sendo. Jung acreditava que a natureza é um dos melhores professores de solitude, porque ela nos mostra que é possível ser simultaneamente sozinha e conectada. Uma árvore está sozinha, mas está profundamente conectada com a terra, com o céu, com outras árvores através das raízes. Ela não precisa provar seu valor, sendo útil para outras árvores. Ela simplesmente existe, e sua existência em si é valiosa. Você pode aprender com a árvore. Pode aprender que sua existência tem valor intrínseco, independentemente do que você faz pelos outros. Pode aprender que é possível estar sozinha sem estar desconectada. Pode aprender que a solitude pode ser um estado de profunda conexão espiritual, mesmo quando você não está fisicamente com outras pessoas. E conforme você desenvolve essa capacidade de transformar a solidão em solitude, algo interessante começa a acontecer com suas relações sociais. Você para de aceitar qualquer companhia só para não ficar sozinha. Você começa a escolher conscientemente com quem quer passar seu tempo. Você desenvolve padrões mais altos para os relacionamentos, porque reconhece o valor do seu próprio tempo e energia. Isso pode inicialmente resultar em menos relacionamentos, mas relacionamentos de qualidade muito superior. Jung observou que, quando paramos de nos relacionar a partir de necessidade e começamos a nos relacionar a partir de escolha, atraímos pessoas que também estão se relacionando a partir de escolha. E essas são as pessoas capazes de reciprocidade verdadeira. A chave está em compreender que você não precisa de muitas pessoas na sua vida. Você precisa das pessoas certas. Jung dizia que um relacionamento verdadeiramente profundo vale mais que 100 relacionamentos superficiais. E para atrair relacionamentos profundos, você precisa primeiro desenvolver profundidade em si mesma. Essa profundidade em si mesma é exatamente o que vai atrair sua tribo de almas maduras. Jung descobriu que existe uma lei psicológica infalível. Nós atraímos pessoas que estão no mesmo nível de desenvolvimento emocional e espiritual que nós. Quando você estava operando a partir da ferida do curador, você atraía pessoas feridas que precisavam de cura. Quando você desenvolve wholeness, integridade interna, você naturalmente atrai pessoas que também desenvolveram essa qualidade. Mas como você reconhece uma alma madura? Como você identifica pessoas que são capazes de reciprocidade verdadeira? Jung observou certas características que são praticamente universais em pessoas emocionalmente maduras. E vou te ensinar a identificá-los, para que você possa conscientemente cultivar relacionamentos com esse tipo de pessoa. Primeiro, pessoas emocionalmente maduras assumem responsabilidade por suas próprias emoções. Elas não te culpam quando estão chateadas. Não esperam que você as faça felizes. Não projetam seus problemas em você. Elas podem dividir suas dificuldades com você, mas sempre a partir de um lugar de responsabilidade pessoal, não de vítima esperando que alguém resolva tudo para elas. Segundo, elas têm a capacidade de dar e receber em equilíbrio. Elas não são apenas dadoras, nem apenas receptoras. Elas oferecem apoio quando você precisa, mas também sabem pedir ajuda quando necessário. Elas celebram suas conquistas sem inveja e te consolam nas dificuldades sem tentar minimizar ou resolver imediatamente seus problemas. Terceiro, elas respeitam limites.
naturalmente. Você não precisa lutar para estabelecer limites com elas, porque elas já têm limites saudáveis consigo mesmas. Elas não te procuram em horários inadequados, não fazem pedidos abusivos, não ignoram quando você diz não. Elas compreendem que relacionamentos saudáveis requerem espaço e respeito mútuo. Quarto, elas são capazes de intimidade emocional real. Não confunda isso com pessoas que contam todos os detalhes da vida pessoal para você no primeiro encontro. Intimidade emocional é a capacidade de ser vulnerável de forma apropriada, de dividir medos e sonhos genuínos, de estar presente de verdade quando você está falando, de fazer perguntas profundas e estar interessada nas respostas. Quinto, elas têm uma vida própria rica e interessante. Elas não dependem de você para entretenimento, validação ou propósito. Elas têm hobbies, interesses, projetos, sonhos que são completamente independentes de qualquer relacionamento. Isso significa que, quando elas escolhem passar tempo com você, é realmente uma escolha, não uma necessidade desesperada. Agora, onde você encontra essas pessoas? E observou que almas maduras tendem a se encontrar em contextos de crescimento pessoal, criatividade, espiritualidade ou serviço consciente. Elas não estão geralmente em bares, tentando esquecer os problemas. Não estão em grupos de fofoca reclamando da vida. Não estão em ambientes onde a energia predominante é de drama ou negatividade. Procure por workshops de autoconhecimento, cursos de arte ou artesanato, grupos de meditação, aulas do yoga, clubes de leitura focados em desenvolvimento pessoal, trabalhos voluntários conscientes, grupos de caminhada na natureza, aulas de dança, cursos de filosofia ou psicologia. Procure por ambientes onde as pessoas estão investindo em si mesmas, crescendo, explorando, criando. Mas aqui está um ponto crucial. Você não vai a esses lugares para caçar amizades. Você vai porque está genuinamente interessada no desenvolvimento pessoal, na criatividade, na espiritualidade. Quando você está autenticamente engajada em seu próprio crescimento, você naturalmente magnetiza pessoas que estão no mesmo caminho. E dizia que sincronicidades são o universo nos mostrando que estamos no caminho certo. Quando você está vivendo autenticamente, você começa a notar coincidências significativas. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você precisa de uma informação específica e encontra exatamente o livro. Certo, você sente vontade de ir a um lugar e encontra alguém importante para sua jornada. Preste atenção nessas sincronicidades, porque elas frequentemente são sinais de que você está se aproximando de pessoas que são energeticamente compatíveis com quem você está. Seitonando, a mulher que senta ao seu lado no workshop e compartilha exatamente a reflexão que você precisava ouvir. A vizinha que você nunca tinha reparado, mas que de repente vocês começam a ter conversas profundas no elevador. A colega de trabalho, que você sempre achou interessante, mas nunca teve oportunidade de conhecer melhor. Quando você encontra essas pessoas, como você cultiva relacionamentos profundos com elas? E enfatizava a importância da reciprocidade consciente. Isso é que você é tão interessada em conhecer profundamente a outra pessoa quanto em ser conhecida por ela. Você faz perguntas genuínas sobre os sonhos, medos, reflexões dela. Você compartilha suas próprias vulnerabilidades de forma apropriada e gradual. Mas principalmente, você estabelece limites saudáveis desde o início. Isso pode parecer contraditório, como se limites fossem barreiras para a intimidade, mas na verdade o oposto é verdade. Limites claros criam um container seguro, onde a intimidade pode florescer. Quando você comunica claramente suas necessidades, disponibilidades e expectativas, você permite que a outra pessoa faça o mesmo. Por exemplo, se você gosta de ter uma manhã tranquila aos domingos, você comunica isso. Eu amo conversar com você, e aos domingos de manhã
eu reservo um tempo só para mim. Que tal conversarmos à tarde? Se você não está disponível para conselhos em horários específicos, você deixa claro: estou passando por um período onde preciso de mais espaço emocional. Posso te escutar quinta-feira à noite com toda atenção? Relacionamentos maduros florescem dentro de limites claros, porque ambas as pessoas sabem exatamente onde estão pisando. Não há jogos, manipulações, expectativas não comunicadas. Há honestidade, transparência, respeito mútuo. E aqui está algo que pode surpreender você. Relacionamentos maduros incluem conflitos saudáveis. E observou que pessoas emocionalmente imaturas ou evitam conflitos completamente, criando relacionamentos superficiais ou criam conflitos dramáticos e destrutivos. Mas pessoas maduras sabem como ter conflitos construtivos, onde o objetivo não é vencer ou estar certa, mas sim compreender e encontrar soluções que honrem ambas as pessoas. Isso significa que, quando você tem um relacionamento maduro, VOC pode expressar descontentamento, disappointment, ou até mesmo raiva, de uma forma que fortalece o relacionamento, ao invés de destruí-lo. Você pode dizer: eu me senti desvalorizada quando você cancelou nosso encontro em cima da hora. Posso compartilhar como isso me afetou? E a pessoa madura vai escutar, assumir responsabilidade se necessário e trabalhar junto com você para encontrar formas de evitar situações similares no futuro. Relacionamentos maduros também incluem espaço para crescimento individual. Enfatizava que cada pessoa está em uma jornada única de individuação, e relacionamentos saudáveis honram e apoiam essa jornada individual. Isso significa que você celebra quando sua amiga faz uma escolha corajosa, mesmo que essa escolha signifique menos tempo disponível para o relacionamento de vocês. Significa que você encoraja os sonhos dela, mesmo quando não consegue se relacionar completamente com esses sonhos. E talvez mais importante, significa que você mantém sua própria jornada de individuação como prioridade mesmo dentro do relacionamentos próximos. Você não abandona seus interesses, valores ou metas para manter um relacionamento. Você não se torna uma pessoa diferente para ser aceita. Você permanece autêntica e espera que a outra pessoa faça o mesmo conforme VOC. Começa a cultivar esses relacionamentos maduros. Você pode notar que você tem menos relacionamentos, mas que eles são infinitamente mais satisfatórios. Jung observou que a qualidade sempre supera a quantidade quando se trata de conexões humanas verdadeiras. É melhor ter 3 amigas que realmente te conhecem e te valorizam do que ter 30 conhecidas que só se relacionam com sua persona. E aqui está a beleza do processo. Conforme você se torna mais seletiva sobre com quem passa seu tempo, você também se torna mais presente e generosa nos relacionamentos que escolhe cultivar, porque você não está mais espalhando sua energia por dezenas de relacionamentos superficiais. Você pode investir profundamente nas conexões que realmente importam. Essa é uma das transformações mais profundas que você pode experimentar, a mudança de relacionamentos baseados em quantidade para relacionamentos baseados em qualidade. E quando isso acontece, você percebe que nunca esteve realmente sozinha. O que você sentia como solidão era, na verdade, a sensação de estar desconectada de si mesma, de estar vivendo através de uma persona que não representava sua essência verdadeira. E observou que o processo de individuação é como uma espiral. Você volta aos mesmos temas, mas cada vez em um nível mais profundo de compreensão. E para mulheres bondosas depois dos 50, um dos temas centrais é aprender a receber amor verdadeiro, não apenas dar amor. Isso pode ser surpreendentemente difícil, porque você pode ter passado décadas sendo a doadora, a cuidadora, a que resolve problemas. Permitir que outras pessoas cuidem de você, que o te apoiem, que o te nutra, pode parecer vulnerável e assustador.
Mas aqui está uma verdade fundamental que Jung descobriu. Você só consegue dar de forma sustentável aquilo que você também sabe receber. Se você só sabe dar amor, mas não sabe receber amor, eventualmente você vai se esgotar, se ressentir, se tornar manipulativa, sem nem perceber. A reciprocidade não é apenas sobre equilíbrio nos relacionamentos. É sobre equilíbrio dentro do Volca mesmo. Aprender a receber começa com pequenos gestos cotidianos. Quando alguém te oferece ajuda, ao invés de automaticamente recusar, você pausa e pergunta para si mesma: eu realmente preciso fazer isso sozinha ou posso aceitar essa ajuda graciosamente? Quando alguém te faz um elogio, ao invés de minimizar ou desviar, você simplesmente diz obrigada e permite que a apreciação entre no seu coração. Quando alguém te convida para algo prazeroso, ao invés de imediatamente pensar nas obrigações que você tem, você considera a possibilidade de que talvez você mereça prazer, diversão, momentos leves na sua vida. Quando alguém te oferece um ombro amigo, ao invés de insistir que está tudo bem, você permite que essa pessoa testemunhe suas vulnerabilidades e te ofereça conforto. Jung dizia que a segunda metade da vida é sobre integração. Todas as partes de nós mesmas que foram negadas ou rejeitadas na primeira metade da vida. Para mulheres bondosas, uma das partes mais rejeitadas frequentemente é a parte que precisa, que é vulnerável, que quer ser cuidada. Você pode ter aprendido que precisar dos outros é fraqueza, que ser vulnerável é perigoso, que querer cuidado é egoísmo. Mas Jung descobriu que essas partes rejeitadas contêm alguns dos nossos maiores tesouros. A parte de você que precisa é a mesma parte que sabe reconhecer e valorizar quando suas necessidades são atendidas. A parte vulnerável é a mesma parte que permite intimidade verdadeira. A parte que quer ser cuidada é a mesma parte que sabe apreciar gestos de amor e carinho. Integrar essas partes não significa que você vai se tornar dependente ou necessitada. Significa que você vai se tornar uma pessoa completa, capaz tanto de dar quanto de receber, tanto de ser forte quanto de ser vulnerável, tanto de cuidar quanto de ser cuidada. E pessoas completas atraem outras pessoas completas. Conforme você faz essa jornada de integração, você pode perceber que sua definição de bondade se transforma completamente. A bondade deixa de ser uma compulsão automática e se torna uma escolha consciente. Você se torna bondosa quando escolhe ser, não quando se sente obrigada a ser. Essa bondade consciente é muito mais poderosa e transformadora do que a bondade compulsiva jamais foi. Porque quando você escolhe conscientemente ser bondosa, você está oferecendo um presente genuíno, não pagando uma dívida. E quando você ajuda alguém porque quer ajudar, não porque precisa ser necessária, sua ajuda carrega uma energia completamente diferente. E as pessoas sentem essa diferença energética, mesmo que não consigam explicar intelectualmente o que mudou. Jung observou que quando vivemos autenticamente, nos tornamos como um diapasão. Vibramos numa frequência específica que atrai pessoas que vibram na mesma frequência. A sua nova frequência, a frequência da bondade consciente, combinada com limites saudáveis, da generosidade equilibrada com autocuidado, da abertura temperada com discernimento. Essa frequência atrai relacionamentos que você nem sabia que eram possíveis. E aqui está algo lindo que acontece. Você percebe que a solidão que sentia antes não era realmente sobre estar fisicamente sozinha. Era sobre estar desconectada da sua própria alma, sobre não se conhecer verdadeiramente, sobre não honrar suas próprias necessidades e desejos. Quando você se reconecta consigo mesma, quando desenvolve uma relação íntima e amorosa com quem você realmente é, você nunca mais se sente sozinha da mesma forma.
Isso não significa que você não vai sentir saudade de companhia às vezes, ou que não vai desejar dividir experiências com outras pessoas. Significa que esses sentimentos vêm de um lugar de abundância, não de carência. Você quer companhia porque a vida é mais rica quando compartilhada, não porque você não consegue suportar sua própria presença. E quando você se relaciona com outros a partir desse lugar de abundância, os relacionamentos que você cria são fundamentalmente diferentes. Eles são baseados em celebração mútua, não em necessidade mútua. São baseados em escolha consciente, não em compulsão inconsciente. São baseados em crescimento compartilhado, não em dependência emocional. Jung tinha uma frase que resume perfeitamente essa transformação. Encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Quando você se encontra com outras pessoas a partir do seu eu autêntico, ambos são transformados pelo encontro. Não porque um está consertando o outro, mas porque a própria presença autêntica é transformadora. Isso é o que espera por você do outro lado dessa jornada. Relacionamentos que são mutuamente transformadores, onde vocês se inspiram a serem versões cada vez mais autênticas de si mesmas, onde você pode ser completamente você mesma e ainda assim ser profundamente amada, onde sua bondade é apreciada sem ser explorada, onde sua generosidade é recebida e retribuída, onde sua sabedoria é valorizada e sua vulnerabilidade é honrada. E, talvez mais importante, relacionamentos onde você pode envelhecer graciosamente, sabendo que é amada não pelo que faz, mas por quem é. Relacionamentos que vão se aprofundando conforme vocês se aprofundam em si mesmas. Relacionamentos que se tornam ainda mais preciosos com o passar dos anos, porque são baseados em fundações sólidas de autenticidade, respeito e amor verdadeiro. Jornada de transformar a solidão em solitude sagrada e de atrair sua tribo de almas maduras não é sempre fácil, mas é sempre valiosa. Requer coragem para decepcionar algumas pessoas, sabedoria para reconhecer padrões inconscientes e, principalmente, autocompaixão para se perdoar pelos anos que você passou se relacionando de formas que não te serviam. Mas lembre-se, cada momento de consciência é um novo começo. Não importa quantos anos você passou vivendo através da persona da bondade, não importa quantos relacionamentos baseados em codependência você manteve, não importa quantas vezes você priorizou as necessidades dos outros sobre as suas, a partir de agora, você tem o conhecimento e as ferramentas para criar algo completamente novo. Jung acreditava profundamente no potencial de transformação humana, mesmo e especialmente na segunda metade da vida. Ele via a Maidide não como o começo do declínio, mas como o início da verdadeira sabedoria. E para você, mulher bondosa, que se sente sozinha, essa pode ser a época mais rica e satisfatória da sua vida, se você tiver coragem de abraçar a jornada de individuação. Como Jung disse, sua visão se torna clara quando você olha para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Você está despertando para quem realmente é, para o que realmente precisa, para os relacionamentos que realmente merecem sua energia preciosa. E esse despertar vai transformar não apenas sua experiência de solidão, mas toda sua experiência de vida. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você reconheceu sua própria jornada nessas palavras, deixe nos comentários qual foi a maior revelação que você teve. Compartilhe sua experiência, porque sua coragem de se expressar pode ser exatamente o que outra mulher precisa para começar sua própria jornada de transformação. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento comigo, porque temos muito mais para explorar sobre como viver autenticamente na segunda metade da vida. Curta este vídeo se ele agregou valor à sua vida e compartilhe com alguma amiga que também precisa ouvir essa mensagem, porque às vezes
Tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhas nessa jornada de nos tornarmos quem realmente somos. E lembre-se, sua bondade é um presente para o mundo, mas primeiro, ela precisa ser um presente para você mesma.